a nossa prova online. Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho do PIX, das eleições dos Estados Unidos. Hoje à noite vai ser longa por lá, até sair o resultado das eleições. E por que salvar a economia não é tão simples, né? Não é só imprimir dinheiro, né, na casa das moedas. Aí vou passar os vídeos para vocês que vocês mandaram. Eu mesma não consegui ver todos. Eu fui baixando e consegui ver pouco só durante o dia. Até alguns que eu não vi ainda, eu vou ver junto com vocês. E aí depois a gente pode fazer uma revisão, olhar os tópicos aí que nós vimos durante a matéria. Se vocês tiverem dúvida em algum tópico específico, nós podemos fazer uma revisão aí antes da prova. Apesar da matéria ter sido curta, eu acho que falamos de bastantes assuntos, né? E assuntos atuais que estão acontecendo agora. Vamos falar um pouquinho do PIX, né? O PIX, ele se inicia agora dia 16 de novembro. A gente tem uma evolução aí na moeda, né? Lembra na primeira aula que eu coloquei lá um pouquinho da história da moeda, né? Como que ela foi evoluindo aí com o passar dos séculos aí. A gente tem mais uma evolução acontecendo agora, aqui no Brasil, que é o PIX. Apesar de ele estar acontecendo no Brasil agora, ele já existe, né, nesse mesmo modelo, não com esse mesmo nome, mas com esse mesmo modelo, lá fora, em 55 países ele já existe. Tá? A Índia, por exemplo, já tem aí um modelo de pagamento instantâneo também, já há 4 anos funcionando. Então, o Brasil não é o primeiro país que está instalando aí um pagamento instantâneo. Já tem alguns funcionando, né? O PIX, o que ele tem de diferente com os modelos de pagamento e transferência que nós temos hoje? É a questão dele ser gratuito para a pessoa física. Quando você faz um DOC ou um TED, você tem um custo. Quando você faz um TOC ou um TED, normalmente você tem um período específico para poder estar realizando ele, senão ele só cai no dia seguinte. E o PIX vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem burocracia, e em 10 segundos o pagamento vai estar efetuado ou o dinheiro vai estar transferido para a conta de uma outra pessoa. Então, essa desburocratização aí, essa rapidez aí, nós vamos ter nesse novo modelo de pagamento e transferência, o PIX, ele vai trazer uma economia muito grande para o bolso do brasileiro, da pessoa física, para o empresário também, ele vai ter um custo maior para os CNPJs, né? Hoje o CNPJ, toda transação financeira feita junto com o banco retém um pequeno valor para ele, que é da realização do serviço, né? Então, no PIX, para a pessoa física não vai ter esse custo, e para a pessoa jurídica, eles esperam que esse custo seja 1 centavo a cada 10 transações de CNPJ, o que hoje é 6 centavos. Então, vai reduzir aí, nossa, em mais da metade, aí, em quase 90% o custo dos empresários também nas transações financeiras. O PIX ele começa agora dia 16, ainda para um grupo seleto de pessoas, então já tem várias pessoas que fizeram cadastro no banco, e o banco já escolheu algumas pessoas que vão conseguir já utilizar ele nos primeiros dias. Esses primeiros dias, pelo que eu estava vendo aí nas reportagens, são essenciais para averiguar a segurança, credibilidade, fazer alguns ajustes se for necessário, né? Aí depois vai ser liberado para realmente para todo mundo. Então, o seu banco provavelmente vai te mandar algum aviso para você fazer o seu cadastro, para começar a usar o PIX. O PIX provavelmente já vai ficar meio que disponível ali no seu aplicativo, só faltando finalizar o cadastro. Então, aos poucos, todo mundo vai conseguir estar utilizando ele, tá? A palavra PIX é pagamento instantâneo, e o X tem um significado de múltiplas funções dentro da matemática.
Então, o X tem esse significado aí de múltiplas finalidades. Essa é uma iniciativa do Banco Central, que já custou 13,5 milhões de reais para sua criação, né? Ele não é um aplicativo, a gente não pode encarar ele como um aplicativo, ele é um sistema. Ele é um sistema integrado, né, a demais aplicativos. Então, ele é um sistema que vai integrar todos os aplicativos que existem de bancos, tá? Ou de instituições financeiras. As instituições financeiras também fazem essas transações. Então, o que precisa para conseguir usar o Pix, né? Eu preciso ter uma conta num banco, ou eu preciso ter um cadastro numa instituição financeira. Então, qualquer uma dessas alternativas aí já vai me permitir utilizar o Pix. E vai ter também a tecnologia do QR Code dentro dele. O QR Code é aquele desenho, aquele ícone que quando a gente coloca o WhatsApp no computador, né? O computador fazer a leitura, ali ele faz a leitura do QR Code, que já é um recurso que é muito utilizado para várias finalidades, né? Ele vem substituindo o código de barra em alguns produtos, alguns serviços. Então, dentro do Pix vai ter o leitor de QR Code. Então, o Pix eu consigo fazer essa transferência ou esse pagamento através de CPF, através de e-mail, eu consigo fazer. Agora, se mesmo assim ainda eu tiver alguma dúvida, eu ainda posso utilizar chaves Pix. Né? Vou falar um pouquinho da chave Pix para vocês, que é um código que vai ser criado automático, que vai dar mais segurança até. Eu até coloquei aqui uma parte da reportagem que eu vi para vocês também, que é o Banco Central, que coordena e faz toda a gestão do Pix, interliga todos os bancos, né, todos esses aplicativos, então é um sistema que vai interligar tudo isso. Essa primeira fase da operação, ela é restrita para um grupo de pessoas, né, esse início, e de acordo aí com o andamento dessas transações, que apesar de ser restritas já são reais, isso vai sendo liberado para as demais pessoas. Ele entra inicialmente em operação através de 762 instituições financeiras, já estão autorizadas a operar, e o número-chave Pix já vai sendo fornecido já para quem já fez o cadastro. O que é esse Pix, né? Esses chaves, né? Ou apelidos, né? É um código para poder concluir ali a transferência ou pagamento, né? Isso vai facilitar e dar total segurança na hora desse momento. Então, ao invés da gente fazer o habitual quando a gente faz transferência, né? Você coloca o código do banco, do destinatário, a agência, o número da conta e o CPF. Depois você põe o valor e aperta lá no transferir. Então, ao invés desse método já conhecido nosso, essa chave pode ser simplesmente um e-mail, não precisa ser código, agência, número de conta, CPF. Pode ser um e-mail, pode ser um telefone, pode ser só o CPF e pode ser uma sequência aleatória gerada pelo Banco Central, um código. O Banco Central, você vai ter a opção lá de escolha, ele vai gerar um código que é para você finalizar esse pagamento ou essa transferência, tá? Essa chave, ela está vinculada ali à sua conta bancária, que você escolher, não vai poder ser usada para outra instituição, né? Elas também não são obrigatórias, mas ela é o meio ali de informar os dados de quem é esse destinatário que vai estar recebendo esse dinheiro. Tá? Talvez todas essas opções elas aconteçam um pouquinho aí devagar nesse início, mas depois você vai ter para poder escolher. A chave aleatória, né? Que vai ser gerado um número aleatório para você finalizar essa transferência ou pagamento. É um conjunto de números, letras e símbolos que identificará a conta recebedora, né, do destinatário. Então, isso vai facilitar. Elas são geradas direto pelo Banco Central, no momento que você está fazendo a transação. Tá? Você solicita o seu Pix, a sua chave. Essa chave é sua, é pessoal. Aí você passa ela quando você for receber algum dinheiro de alguém.
E você não precisa ter necessariamente uma conta de banco para utilizar esse sistema do Pix. Tá? Ele vai ser também, está inserido ali no PicPay, no Mercado Pago. Então, outras plataformas aí de transações financeiras também vão estar podendo utilizar do Pix. Então, os pagamentos online também. A ideia principal é que, conforme for passando o tempo, diminua as filas de alguns estabelecimentos. Imagine só, você está numa lanchonete cheia e você, ao invés de ter que formar uma fila no caixa para fazer o pagamento, você já faz direto ali do seu celular via Pix e 10 segundos já está o pagamento realizado. Então, você vai economizar tempo, muitas vezes, numa fila, né, muito grande, e vai conseguir ser mais ágil na realização ali das suas atividades ali. O que mais que temos do Pix? Então, vai ser para pessoas físicas, pessoas jurídicas, qualquer dia, qualquer hora. Aí, o que os especialistas falam? Para a gente começar a utilizar devagar. Assim, quando começamos a utilizar o cartão de crédito pela primeira vez, onde você faz um pagamento de uma compra, né? Vou abastecer o carro, coloco combustível, utilizo o Pix pela primeira vez. Para você ganhar confiança nesse novo método. E aos poucos você vai ganhando, você vai se habituando, utilizando de forma mais simples, assim. Você faz pequenos pagamentos até você se habituar a ele. E acredita-se que vai diminuir muito o DOC, vai diminuir muito o uso de cartão de crédito, vai diminuir muito mais ainda o dinheiro que nós temos em carteira, né, dinheiro vivo, e o cartão de débito também. Então, isso deve diminuir bastante aí com o tempo, e tudo de forma que vai desonerar as transações financeiras. Nós vamos ter aí pagar menos impostos e tributos em cima de transações financeiras. Alguém já fez o cadastro do Pix? Não. Quem fez? No 10. Você fez? Eu não fiz ainda não. Como é que foi? Você fez pelo banco? Na hora que eu entro, o meu é Santander. Aí na hora que eu entro no Santander, ele tava lá, se você para fazer o cadastro, não sei o quê. Daí tem o e-mail, o CPF e três coisas, não lembro o outro. Aí eu tenho também o aplicativo do PagSeguro. Daí eles também pediram. Só que daí não aceita senha do mesmo lugar. Tipo, se você colocou o CPF no Santander, você não consegue colocar o CPF no outro. Aí tem que ser o CPF ou e-mail ou outra coisa. Isso. Ele vai te limitar a isso. Mas isso é para garantia de segurança, né? E aí você vai poder usar essas chaves aleatórias, assim, no lugar do CPF ou do e-mail, em alguns casos. Professor, Mais senha para memorizar. será que ele vai ser tipo o Bradesco? Ele tinha tipo um cartãozinho, né? Com um punhado de chave. Não sei se a senhora já usou Bradesco. Não, ele vai ter uma chave por transação. Por exemplo, agora que você falou que estava cadastrando como é que é o nome mesmo? Você cadastrou no Santander e ia cadastrar no Mercado Mercado Pago. PagSeguro lá. Isso, a hora que você cadastrar no Mercado Pago uma chave, essa chave é do Mercado Pago. Aí, se você cadastrar numa outra instituição financeira, aí você vai ter uma outra chave. Mas, tipo assim, quando eu for fazer a transferência, por exemplo, vou fazer uma transferência para minha irmã, aí ela tem que passar a chave dela? Exatamente, a chave é Mas, do destinatário. mas daí qual que vai ser a segurança se eu tô dando, se ela tá dando, tipo, a senha dela para mim? Não é uma senha, é uma chave para ela poder receber. Ah, tá. Você não vai ter acesso a nada dela. Você só tem uma chave para poder fazer a transferência. A chave vai associar a pessoa que vai receber, ao destinatário. Então, na hora de você digitar essa chave, ele já achou que é o João da Silva, ele já sabe que é o João da Silva que vai receber.
É legal até para a gente explicar para os mais idosos. Que o meu avô falou, eu não faço isso, que vão roubar meu dinheiro. Mas é bom ir começando aos poucos, né? Quem não realmente tem um pouco de... Eu acho que vai ser seguro. Vai dar alguns probleminhas iniciais, por isso que eles estão abrindo agora dia 16 para um grupo seleto, algumas pessoas só, para começar a ver o que vai acontecer e arrumar, se precisar arrumar alguma coisa. Mas já é a transação verdadeira, não é simulação, não. E aí, eu particularmente devo esperar um pouquinho. Mas a hora que eu começar a usar, eu vou usar para uma coisa mais simples, assim, uma padaria, um supermercado, uma coisa de menor valor. Aí, conforme eu for adquirindo mais confiança, aí eu vou acabar usando mais, né? Porque é mais ou menos assim que funciona quando você tem um cartão de crédito pela primeira vez, né? Você vai usando aos pouquinhos, né? Mas ele vai desonerar o nosso custo mesmo, que nós temos aí com transferência. E não tem mais aquela desculpa, né, de fazer uma transferência na sexta-feira, no final do dia, porque aí a pessoa só vai receber no banco no dia útil, né? Então, vai cair em 10 segundos, está caindo na conta da pessoa. Eu acho que vai chamar bastante atenção do povo, vai ser isso aí, né? É, A questão mais do fim de semana que as pessoas vão receber o dinheiro. não, vai ser muito mais rápido. Imagine só, sem custo nenhum para a pessoa física. E para o empresário, um custo bem menor do que ele tem hoje em transação financeira realizada para o banco. Não vai ser zero para o empresário, para o CNPJ, mas vai ser bem menor. E a gente pensa que é uma novidade, mas já tem 55 países que já tem, né? E a Índia já tem isso há 4 anos. Então, o Brasil deve ter copiado aí os melhores modelos que existem lá fora, que deu certo, que não deu, e criou a tecnologia, que já para mim já foi cara, né? 13,5 milhões de reais, é muito dinheiro para criar isso. E realmente está na hora, né, de informatizar aí essa parte aí e ficar uma coisa mais rápida, né? Essa é a tendência do futuro, que os serviços sejam mais rápidos, mais Mas ágeis. a senhora acha que para o governo, para o banco, não sei como que funciona para ir, é bom para eles? Porque, tipo, essas taxas que a gente pagava de DEC, DOC, sei lá, eu não vai ter mais. Não é, mas aí, né, se você olha o organograma e a hierarquia, muitas decisões financeiras, quem toma é o Banco Central, né? E aí o Banco Central que tomou essa iniciativa aqui, ó, o Pix é uma iniciativa do Banco Central para popularizar o pagamento instantâneo no país. Porque o serviço de pagamento no país ainda é uma coisa lenta. Então, tem que ser uma coisa instantânea, né? Tem que ser uma coisa que você pagou e a outra pessoa já receba rápido. Tem que ser uma coisa que você transfira e a outra pessoa já receba rápido na conta dela. Então, essa tecnologia ela tinha que vir uma hora ou outra. Acho que até demorou um pouquinho. Quando a gente olha o que nós temos aí já de tecnologia, você vê que demorou um pouquinho. Mas está na hora e vai funcionar. E por ser uma determinação, uma iniciativa do presidente do Banco Central, o banco tem que acatar. Essas instituições financeiras têm que acatar. Claro que eles perdem por aqui, tentam onerar o custo de uma outra forma. Né? Às vezes aumentando o valor da cesta, para quem tem conta lá. Mas aí a gente, por exemplo, tem a cesta gratuita, né? Que é a conta de serviços essenciais. Aí a gente vai ficando mais esperto, né? Tomando mais conhecimento do que a gente tem direito, a gente vai. Como que é o nome desse aí do banco que você falou? Gratuito? Serviços essenciais. Sabe o quanto meu avô paga? R$ 70 De cesta, mensal. De taxa no banco e ele não faz nada. Só tira o dinheiro uma vez por mês. É um papel lá, um extrato e só o que ele faz lá. Então, vê isso para ele, ajuda ele lá, porque tem serviços essenciais. É obrigatório, todo banco tem, eles não oferecem, mas é um direito pedir, né? É um direito seu pedir a taxa de serviço. Eles vão falar, mas você não vai ter direito a um talão de cheque, você não vai ter direito a TED, a DOC, a 2 DOCs, a 2 TED por mês. Você só vai poder fazer 4
saques no caixa eletrônico. Vai diminuir essa opção de serviços. Mas se a pessoa não usa, não tem por que pagar, né? Eu falei para ele hoje, ele falou, mas às vezes por eu ser aposentado público, né? E eles depositar o salário lá, falei, não tem nada a ver, vamos procurar isso aí, porque no final do ano, olha quanto dá. R$70 por mês. Uns R$840. Só de cesta básica. Mas vê para ele que com certeza você consegue sim. Então, assim, o Pix, ele não é um aplicativo, tá, gente? Ele é um sistema que será integrado aos aplicativos que existem, que são os aplicativos do banco e os aplicativos das instituições financeiras. Então, é um sistema integrado nesses aplicativos que existem e que dá esse novo serviço aí. E aí vamos aguardar o início, né? Com certeza, passou o dia 16, vai estar dando nos jornais ali como que foi o Pix nos primeiros dias. Se deu problema, eles vão falar, e eles vão falar de como que vai ser aí a abertura para demais pessoas, tá? Então, assim, inicialmente, né, aqui, se não houver nenhuma mudança, a chave pode ser o e-mail, o número do telefone, o CPF, e uma sequência aleatória gerada pelo Banco Central, que é a famosa chave. Tá? Que é como a Nádia falou, a hora que você cadastrar um, você não vai conseguir utilizar o mesmo para outro banco ou outra instituição financeira. Ô, professora. Oi. Os aplicativos já estão mostrando essa aba do Pix, né? Por já. exemplo, o meu está mostrando já. Já está mostrando faz tempo. Há um mês atrás veio os dados da conta do dentista da Tainá para transferir para ele lá no aparelho. Uns 5 dias mesmo. Eu olhei aqui e falei, mas o meu ainda não funciona assim. Apesar de não estar funcionando, quando veio os dados da conta dele, veio ali escrito ali pagamento via Pix. Mas assim, não ia funcionar, né? Mas já estão pedindo para você cadastrar, já está vindo junto, já às vezes quando você envia o número do Pix, mas vai começar a funcionar agora a partir do dia 16 de novembro. Pagamento instantâneo. Essa é o grande significado. Professora. Oi. Mas para quem não fizer o cadastro... Não, pode fazer depois. Então, mas assim, por exemplo, a senhora não fez, daí a senhora vai transferir depois do dia 16. Aí vai estar lá perguntando para a senhora vai fazer DEC, DOC, essas coisas? Sim, essas opções continuam. Elas não saem. Mas o que os especialistas falam é que... E também não vão desaparecer, não vão morrer agora essas opções. Elas vão continuar. Mas a tendência é que elas vão diminuindo conforme o tempo. E lá na frente pode-se cair sim. Aí um ou outro acabe. Mas isso mais lá na frente, a perspectiva. Tá. Vamos falar um pouquinho das eleições dos Estados Unidos? Eu li agora há pouco aqui para ver se tinha alguma novidade e só tinha a informação de que a noite vai ser longa lá. As eleições estão ocorrendo hoje, lá nos Estados Unidos, mas lá o sistema de votação é bem diferente, né, do Brasil que nós conhecemos aqui. Lá a eleição já começou há 30 dias atrás, hoje é o dia oficial, mas já faz 30 dias que já tem pessoas que estão votando. E lá eles podem votar pelo correio. Não é obrigatório votar, como no Brasil, e ainda tem a opção de votar pelo correio. Então, alguns estados recebem automaticamente o papelzinho para votação pelo correio, outros têm que pedir, né? Quem não quer ir presencialmente tem que fazer a solicitação. E hoje, realmente, que é o grande dia, onde a maioria dos estados vão votar. E lá não ganha a pessoa que teve o maior número de votos. Inclusive, nas 2 últimas eleições, quem ganhou havia tido o menor número de votos, tomado no total de pessoas. Porque lá a votação é por colégio eleitoral. Aqui tem um mapinha que ilustra a divisão das áreas do colégio eleitoral. Então, por exemplo, assim, aqui no Texas, que é esse maior, né? Se aqui no Texas, na eleição,
ganha, por exemplo, o Trump, se ele ganha nessa região, vou chutar aí em 200 mil votos, não é esses 200 mil votos que vai ser contado. O que acontece? Aqui na região do Texas, aqui está escrito acho que 38, está pequenininha, tem outro mapa que está maior. Quem ganhar aqui nessa região do Texas, ganha como se fosse 38 pontos. Tá? E aí, quem ganhar, por exemplo, aqui na região do Michigan, aqui, ó, ganha só 16 pontos. Então, essa somatória de pontos que vai dar a eleição ganha para um candidato por outro. No total, são 537, deixa eu ver aqui, 538 delegados. Então, são 538 pontos. Quem fizer 270 já é eleito presidente. Quem fizer 270 delegados já é eleito presidente. Esse modelo de votação nos Estados Unidos funciona lá desde 1787, desse jeito. Ele é muito questionado, ele é muito polêmico. Questiona-se o fato de, por exemplo, ganhar a eleição um presidente que não teve a maioria dos votos. O que foi que aconteceu nas duas últimas eleições, tá? Então, esse modelo atual, como ele é polêmico, tem uma outra polêmica acontecendo agora. O Trump, nas pesquisas, talvez ele perca a eleição para o concorrente dele, que é o Joe, né? E ele já anunciou que ele talvez não reconheça a derrota. Então, se ele não reconhecer a derrota, talvez tenha que ter uma decisão superior, que é a Corte Superior dos Estados Unidos. Então, pode-se prolongar aí o anúncio de quem é o presidente que vai ganhar. E se ele não reconhecer, que é um fato histórico, pode ser que ele ocasione lá uma guerrinha interna no país. Tanto que é que na Casa Branca lá, pelo que eu estava vendo no jornal, os comércios que tem lá já está tudo com tapume, caso aconteça algum confronto lá, algum mal-estar lá entre as pessoas. E isso pode impactar diretamente no Brasil, né? Quer perguntar, Nádia? De que foi? Ontem falou no jornal que essa eleição é desde 1900 e pouco, ela é a mais votada que teve. Até ontem já tinha sido 73% da população já tinha votado e não acontece isso desde 1900 e alguma coisa lá que eles falaram. Porque não é obrigatório, então realmente eles não iam, né? Não tinham obrigação de ir, porque internamente tem um grupo muito grande que está insatisfeito com o presidente atual, né? Pelas decisões dele, por conta da pandemia, por tudo que aconteceu lá, por conta do desemprego lá que está alto, por conta da China que está avançando sobre os Estados Unidos. A China será a maior potência daqui a alguns anos. Eu acredito nisso. Os Estados Unidos vai perder esse posto. E então eles têm um grupo que não quer perder esse posto, né? E estão insatisfeitos. Mas mesmo, minha prima mora lá, estava conversando com ela esses dias, ela estava me falando que ela acha que na região dela quem ganha é o John, mas por colégio eleitoral, ela acha que vai dar o Trump de novo. Então é aguardar aí para ver o que vai acontecer. A economista estava falando que para nós ele é ruim, né? Tudo tem um lado positivo e negativo, né? Se ganha o concorrente, o John, talvez ele queira intervir mais na questão da Amazônia. E isso é uma coisa que o Bolsonaro não admite, né? Que os países lá de fora investam dinheiro aqui na Amazônia com o objetivo de ter poder sobre a Amazônia. Tanto que essa fala dele lá atrás, já no início que ele assumiu, o Bolsonaro,
causou aí muitos países que investiam dinheiro na Amazônia para proteger ela, retiraram o dinheiro, né? Retiraram a ajuda. Alemanha, Austrália. Então, o concorrente do Trump, pela fala dele, ele está mais envolvido com a política internacional, está mais querendo fazer novos acordos comerciais, e isso inclui a China, e o Trump já não é muito desse ponto de vista, né? Ele quer diminuir a abertura da China para manter a abertura dos Estados Unidos. Então, tudo tem lado positivo e negativo, né? Qualquer um dos dois. Mas o fato de repente, o Trump não ganhar e não reconhecer a derrota, vai mexer com o dólar, vai mexer com a economia, vai mexer com a bolsa de valores. Então, aí você tem um problema aí sério aí. Mas alguém consegue... o cara não concorda que ele perdeu e ele tem esse direito. O que acontece lá? Hoje é o dia, né? Mas alguns estados, como votam pelo correio, ainda vai até o dia 3, até o dia 6, que é o dia que vai chegando os votos para contabilizar. Então, ele não está querendo aceitar os votos tardios, né? Os votos posteriores a essa data. E tem que ser contabilizado também. Essa é a política, mas ele não está querendo. Então, esses votos que ainda vão chegar pelo correio, pode ainda mudar alguma coisa. Por isso que ele pode cantar a vitória antes, não reconhecer a derrota. E aí teria que esperar esses votos. E aí a Suprema Corte lá vai ter que intervir nisso, caso aconteça algo assim. Se ele ganhar, tá ganhado, né? Se ele perder, que tá aí essa suspeita aí de que ele pode não aceitar e pode trazer um transtorno maior. Então, tem que esperar um pouco aí. Ele tem que aceitar esses outros votos, né? Deixa eu mudar aqui para vocês verem aqui, ó. Olha o colegiado, né, na região. Aqui a gente tem, ó, uma região com 55 delegados, uma com 38 e uma com 29. E vamos ver só qual região que é essa, ó. A de 55 é a Califórnia. A de 38 é o Texas. E a de 29 é a Flórida, né, onde fica a Disney, né, Orlando. Então, é aqui se concentra... Oi? É impressão minha ou o Trump, ele parece que ele é mais preparado para a economia? Porque ele está muito preocupado em os Estados Unidos ser a potência mundial. E ele não quer deixar que isso passe a nenhum custo. Então parece que ele está mais preocupado com a economia do que o outro. Difícil te dar uma opinião, que seria uma opinião muito particular minha, né? Acho que quanto mais a gente entende o funcionamento da política de um país, a gente consegue ter mais propriedade para dar uma opinião nesse sentido. O Trump, ele desde sempre, desde que ele foi eleito, ele focou em fortalecer a economia dos Estados Unidos e para esse fortalecimento ele atacou os outros países de alguma forma, né, criando barreiras comerciais, atacou mesmo na fala, né, em ataques mesmo a presidentes da França, a presidente da China. Ele fez uma aproximação interessante com a Coreia do Norte, que é um país isolado. Ele foi até lá, ele teve um encontro lá com um ditador lá, né, tentando apaziguar a questão da bomba atômica, né, do urânio que ele tem lá, de mísseis de urânio que pode destruir os Estados Unidos, pode destruir outro país. Ao mesmo tempo, ele já entrou atacando o México, falando que ia criar um muro, né, para os imigrantes do México não entrar nos Estados Unidos. Então, ele é uma pessoa extremamente rica, milionária, né? Ele já é rico mesmo,
antes de ser eleito, ele já aparecia em alguns filmes. Às vezes aparecia o prédio dele, que fez tudo Trump no prédio. Ele é bilionário. Ele é um empresário milionário que entrou lá para comandar. Sempre teve as pessoas a favor, sempre teve as pessoas contra. E ele ganhou pelo colegiado, porque ele perdeu no número de votos, no total de pessoas. Muitas coisas ele conseguiu fazer, muitas coisas ele não conseguiu fazer, mas atacando outros países, ele cria inimigos, porque um presidente tem que pensar na economia, mas também tem que pensar, de uma certa forma, na paz mundial, né? Você não pode só sair criando guerras, atacando, mandando soldados. Tem que equilibrar ali, né? Então, se ele fez certo, se ele fez errado, se ele é melhor do que o outro, é uma opinião muito pessoal. A gente vai formando essa opinião aí. Minha prima, que mora lá, não gosta. Não gosta das atitudes, da fala, porque de vez em quando ele fala, assim como especialistas falam que às vezes o Bolsonaro fala coisas que não deveria falar, o Trump também fala. E isso causa um alvoroço econômico no mundo. Mexe com o dólar, a moeda dele. Ele atacou a China, né, no momento da pandemia, para falar que o vírus foi criado na China, se foi, se não foi, enfim. Mas a fala de uma pessoa nesse cargo causa um alvoroço, né? As pessoas ficam ali no esquema meio de guerra. Como a fala dele agora, de repente não reconhecer a derrota, se for uma derrota, de não querer aceitar os votos que forem computados depois. Como assim também já vi no jornal ali, fala dele não querer sair da Casa Branca. Então, a fala em si, a gente fala, falou do nada? Não, a pessoa sabe o que está falando, né? Ela sabe o que a fala dela vai impactar no país e no mundo. Se é o melhor, se é o pior, é diferente. É bem diferente. É difícil, Jaqueline, dar uma opinião para você. Seria uma opinião muito pessoal e com conhecimento que a gente tem daqui, né? Se eu morasse lá, talvez tivesse mais conhecimento de propriedade até para falar. É difícil, viu? Eu sei que... Por ele ser extremista, assim, eu acho que ele defenderia mais em relação à China do que o outro presidente, não sei. Eu tenho medo de gestões extremistas. Tipo assim, faz assim porque eu quero que faça assim. Eu tenho um certo... Porque, de uma certa forma, quem está nesse poder, nesse cargo, ele tem que apaziguar, às vezes, o tumulto que está gerado. Ele precisa ter o dom da fala em muitos momentos. Sim. Ele precisa negociar. É difícil. Eu não sei, eu tenho medo de quando é isso tudo muito extremo. Tem que ser assim porque tem que ser assim. Se não for assim, eu não aceito. Eu tenho certo receio. Mas, assim... Na verdade, olhando nesse cenário, os dois não parecem tão bons assim, porque o Trump, por causa dele ser desse jeito dele, atrapalha também bastante. E o outro talvez perca um pouco para a China, porque deve saber menos de economia, não sei. Eu li muito hoje do concorrente dele e falava que era uma pessoa mais voltada para fazer acordos comerciais entre os países, inclusive os países mais emergentes, os países mais pobres, né? Já não é muito a visão do Trump assim, nesse sentido. Mas tudo tem um porquê, né? Principalmente na questão da política e da economia. Uma decisão tomada, que às vezes a gente fica pensando por que tomou essa decisão, que aos nossos olhos não parece ser uma boa decisão, às vezes por detrás tem um outro objetivo, né? Por exemplo, a decisão dele de aumentar a tributação dos produtos que entram nos Estados Unidos. O que ele está querendo? Fomentar a economia local, gerar emprego local. Só que aí ele cria barreiras internacionais, ele quebra acordos com países, acordos feitos lá atrás, em algum momento. Quebrando esses acordos, ele começa a não ter parcerias. Quando ele precisar de parceiros, ele tem algumas barreiras ali. Ele vai ficando um pouco mais isolado, né?
Porque hoje, por exemplo, quem é um grande parceiro econômico do Brasil? É a China. Nós consumimos muitos produtos da China. Existe um acordo entre o Brasil e a China muito forte. E não existe esse acordo Brasil e Estados Unidos, comercialmente. Então, para ele aumentar esse acordo, ele teria que meio que atacar a China para alguns países fazerem mais acordo com ele que com a China. E é difícil você, ao mesmo tempo, ter uma economia boa e criar um ambiente de paz sem guerra. Porque se a gente volta a ter guerra, como já tivemos, o presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, ele foi um presidente que controlou muito bem a paz no mundo, assim, do que dependia da decisão dele, da fala dele. Ele foi um gestor mais para manter os ânimos mais calmos, em fazer acordos com aqueles países que estavam mais em guerra lá, muçulmanos, esses países, né? E o Trump já não tem muito esse perfil. Tudo tem um lado positivo e negativo, né? Agora, imagine se um gestor, nesse cargo de presidente, não se preocupa com essa paz. Ele acaba sendo atacado pelos muçulmanos. Os Estados Unidos já foi atacado, né? A gente tem um 11 de setembro. 11 de setembro, quando ocorreu, eu esqueci o nome do presidente na época de lá, mas teve um contra-ataque. Então, você acaba tomando uma decisão que tem que ser tomada, mas você acaba colocando o mundo em guerra. E aí você coloca outros países, eles têm que tomar decisão. O Brasil, na época, tomou decisão dos Estados Unidos, você colocou do lado dos Estados Unidos, então você começa a criar inimigos. O Brasil é um país que não tem tantos ataques, a gente não tem ataque terrorista, mas se a gente apoia totalmente os Estados Unidos em algum momento, em alguma circunstância, e esse apoio acaba se tornando muito forte, a gente começa a virar algo de ataque terrorista. A França tem ataque, né? Mas é tudo por briga política, e briga comercial e briga de poder. Mas também, se eles não fazem nada, o outro país vai avançando, avançando, avançando e se torna o primeiro do mundo, né? A economia é importante, mas essa questão aí de terrorismo, de guerra, também é. Eles lutam pelo petróleo. Fala-se muito que os Estados Unidos têm um olhar muito grande na Amazônia, que é a Amazônia para eles, que é controlar e fazer a gestão da Amazônia. Até onde isso é verdade, até não é. É difícil de afirmar. Mas ele investe dinheiro no Brasil na proteção da Amazônia e, com certeza, de certo, quer intervir, né, nessa proteção. Mas aí também o nosso presidente não pode deixar um outro país intervir tanto assim, né? A decisão é nossa, a Amazônia pertence ao Brasil. E são tantas questões. Mas eu acho que a China, daqui a alguns anos, passa os Estados Unidos. A China é uma potência econômica e os Estados Unidos estão ficando para trás. Então, aqui, ó, nós temos aqui o Texas, a Flórida, e qual era o outro mesmo? Califórnia. Então, esses três aqui são os três que têm aí o colégio eleitoral com mais delegados. Então, quem ganha aqui, ganha uma pontuação alta, depois vai somando essa pontuação. Então, a eleição lá, eles focam no colégio eleitoral que tem mais delegados. Então, eles não correm o país inteiro fazendo propaganda, divulgação, campanha eleitoral. Eles concentram a divulgação deles nesses colégios eleitorais que vão dar um número maior de delegados. Hoje de manhã já tinha saído o resultado de 2 colégios eleitorais, que os menores. Eu não vou lembrar o nome deles agora. Um tinha ganhado o Trump, o outro tinha ganhado o Joe. Então, mas
historicamente, por ser região muito pequena, todo ano é quem sai. O primeiro resultado é dessas duas regiões. Então, não quer dizer nada. O que vai decidir lá quem é o presidente é aqui, ó, Califórnia, Texas e Flórida. Tanto é que parece que hoje eles estavam nessas regiões aqui, tentando voto a voto, ali, tentando conseguir esses colegiados. Então, se eles estiverem aqui, ó, aqui nós temos aí cada região com número de delegados. São 538 no total. Quem tiver 270 ganha. E a votação antecipada, que eu falei para vocês, já está ocorrendo há muito tempo. Ó. Então, tem a votação pelo correio e a votação presencial também, que acontece hoje. A regra varia de estado para estado. A Pensilvânia, por exemplo, os eleitores podem registrar a cédula 50 dias antes das eleições. Então, tem, ó, a Pensilvânia está votando há quase 2 meses já. Oklahoma, a antecipação do voto pode ocorrer apenas 5 dias antes da data de hoje. Então, assim, até o final de outubro é possível que mais da metade dos eleitores já tenham registrado as suas escolhas de voto. E aqui dá para a gente ter uma ideia. No mapa em rosa, ó, quem pode pedir a cédula para votar pelo correio. Em verde ou azul aqui, um tom de verde meio azul, quem já recebe a cédula para votar pelo correio, tá? Também pode ir presencial, mas esse pessoal já recebe. Esse aqui tem que pedir. Em amarelo, pode pedir para votar pelo correio, mas tem que justificar. Então, são regras locais. Aí. E aqui era uma estimativa aí que ocorreu aí no final de semana aí de como que se daria as eleições. A projeção deles. Quem estaria vencendo no final de semana aí. Olha, em azul, quem é o Joe? Né? Em azul clarinho, também uma tendência de que o Joe ganha. Nós temos aqui em vermelho, quem é estado já onde o Trump já ganharia. Em rosinha bem claro aqui, estado com tendência de que o Trump ganhe. E aqui em cinza, onde as pesquisas não mostraram quem seria o candidato vencedor. Então, eles estão lutando por esses candidatos aqui, ó, que está no cinza, que não tem uma tendência ainda de um possível candidato já aí naquela região. E aqui nós temos o Texas e a Flórida, ó, em cinza. E é onde tem um número maior de delegados. Então, nos últimos dias a campanha foi, né, nessas regiões para tentar ganhar o voto desses indecisos e ganhar o colegiado ali. Então, provavelmente é o Texas e a Flórida que vai eleger o novo presidente. É um modelo diferente do nosso? Discute-se muito se é um modelo justo, porque ele não ganha pelo número de eleitores, ele ganha pelo número de delegados. Então, pode ser que a maioria vote no outro e ganhe outro, como já tem acontecido nos últimos anos. Tá? Mas é totalmente diferente do nosso, né? E fala-se muito da confiabilidade da votação lá. O Brasil lá fora, o nosso voto pela urna eletrônica, que nós já temos há algum tempo, esse ano nós teríamos até a biometria, né? Não vai acontecer por conta da pandemia. Mas ele lá fora ele é visto como um sistema totalmente confiável e de credibilidade. Em vários momentos vieram pessoas de outros países, inclusive dos Estados Unidos, acompanhar a eleição no Brasil para conhecer esse sistema que nós utilizamos aqui, porque até então é um sistema que passa total credibilidade aí, é confiável, não tem indícios de fraude e é visto no mundo inteiro como um modelo muito bom. Mas Estados Unidos ainda é papel em algumas situações. Quem vocês acham que ganha, hein? Não sei.
Donald. Também não sei quem ganha, não sei quem seria melhor. Uma pessoa diferente. Na Califórnia e em Nova York já tá o Joe Biden, alguma coisa assim. Tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui agora. Porque agora à noite que vai acontecer, né? Deixa eu ver se... mas tá marcando aqui no gráfico, né? Ah, sim, mas é pesquisa. Não é resultado. Porque pesquisa no final de semana. Pela pesquisa. É pesquisa no final de semana. Então, e por isso o receio deles, do Trump, que está saindo muita reportagem nesse sentido, dele não aceitar a derrota por conta das pesquisas. Ó, reta final, tá aqui no site daqui. Primeiras urnas devem fechar logo mais. Aí tem aqui, ó, Trump critica a demora para saber o resultado. O que mais tem aqui? Quando que sai o resultado? Hoje sai, agora essa noite, mas tem os votos do correio que ainda podem chegar até o dia 3, até o dia 6. Alguns estados têm uma regra própria e pode ocorrer alguns votos ainda pelo correio e tem que ser contabilizado. É onde também tem especialistas falando que talvez ele não aceite esses votos tardios. Ele não queira aceitar. Mas muita gente vota pelo correio lá? Sim. Aqui, ó, no anterior, em azul é quem já recebe para votar pelo correio. Em rosa, quem pode pedir para receber, né? Em amarelo, pode pedir também, mas tem que ter uma justificativa. E agora, por conta da pandemia, essa flexibilização para votar pelo correio foi maior ainda. Agora, quantos votos pelo correio, quantos votos presencial, eu não vi isso escrito em lugar nenhum. Eu até procurei para ver se tinha uma estatística, mas não havia informação. Deixa eu entrar aqui para ver se tem alguma informação mais atual. Tem aqui. Ó, tem um número aqui, ó. 100 milhões de americanos votaram com antecedência, que é o correio. Um recorde. 100 milhões é bastante, hein? O que mais tem aqui? Deixa eu entrar em outro site. Vamos lá. A eleição terminar em paz é ótimo. A eleição terminar agora e um deles se chamar, aí a gente tem uma alteração econômica aí. O problema deve afetar o dólar, né, direto. Eu acho que não vai terminar em paz. Mesmo se for o Trump, porque o debate que eles tiveram, eles já brigaram. O outro tá acirrando bem também. O que afetaria aqui no Brasil, assim, de maior impacto, né? Afeta a questão da Amazônia, porque, pelo que eu li, o Joe, acho que é uma pessoa que protege mais, fala mais de proteção ao meio ambiente, e aí o Bolsonaro, acho que tem receio de querer intervir nas decisões aqui em relação à Amazônia. As questões do valor da moeda, do dólar. Tem um acordo sendo negociado entre o Brasil e os Estados Unidos, estão chamando de mini acordo, para facilitar o comércio Brasil e Estados Unidos. Foi assinado esse ano, antes da eleição. Então, se o Trump ganha, é um indício de que ele vai manter esse acordo que está para ser assinado, para melhorar a importação e a exportação de ambos os países. Se o Trump não ganha, o acordo foi feito, né? Aí espera-se que o presidente que ganhar dê continuidade nesse acordo. O que pode intervir assim, automaticamente é a questão de importação e exportação Brasil e Estados Unidos. Afetando a importação e exportação, afeta o nosso PIB
nossa riqueza, afeta a questão do nosso emprego, afeta a valorização da nossa moeda. Isso é o impacto que acaba acontecendo. Tanto é que está aqui, ó, no UOL, o presidente Bolsonaro mantém apoio a Donald Trump e fala em lealdade. Acompanha aqui em instantes a apuração dos votos. Eu acho que vai começar ao vivo daqui a pouco. Deixa eu ver quem mais tem aqui. Minha prima mora lá, mas ela não pode votar ainda. Ela falou que ela só pode votar a partir do ano que vem. Ela tem o green card, mas acho que ela tem que esperar um tempo. Então, por enquanto, ela ainda não pode votar. Professora, tá 30 a 33 pro azul, pro Biden. 33 pro Biden e 30 pro Trump, tá muito próximo, hein? São 538. Isso. Acho que amanhecendo aí a gente já tem uma ideia aí do que vai ser. Mas tem esses votos tardios. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui. Eu já falei disso aqui para vocês, apesar de estar aqui. Se eles recusar a aceitar uma eventual derrota, né? Isso está em alguns sites, né? Então, de acordo com os especialistas, o Biden tem neste domingo, que era domingo agora, 89% de chance de ser eleito presidente, contra 10% de probabilidade a favor do Trump e 1% de haver um empate. Como nós já falamos, pode acontecer. Aqui, ó, isso eu peguei de uma reportagem também que eu achei bem interessante, que fala da reeleição do Trump. O que significa a reeleição dele, né? A continuidade de medidas que vão em direção à America First, né? É o pensamento, primeiro, a América, é o pensamento em fomentar lá os empregos, a economia da América, é o pensamento dele, de fortalecer a economia da América. E isso significa tensão comercial com a China, deve continuar essa tensão comercial, esse bater de frente com a China, e os caminhos para relações internacionais mais diretas entre os países, e não tanto em bloco de países, isso deve se intensificar. A vitória do Biden acarretaria num retorno do pêndulo do mundo para o lado da globalização. Ele tem um pensamento mais de globalização de todos os países, né? Então, ele não aumentaria o poder dos Estados Unidos, ele pensa mais em globalizar, em ter algo mais próximo dos outros países. Ele alivia a tensão internacional, porque existe uma tensão internacional de guerra entre a China e os Estados Unidos. Ele luta mais em prol do comércio mais amplo. Aí, então, nesse ponto de vista, os países mais pobres, né, países mais emergentes, é melhor, é um cenário mais positivo, que passam a ter aí mais possibilidade de investimento nesses países, né? Então, são economias e estratégias diferentes, né? E aí, nessa mesma reportagem, já tinha uma conclusão, assim, final, que qualquer que seja o caso do resultado das eleições norte-americanas, e não pode se esquecer que a China, ela já, independente de quem está lá no poder dos Estados Unidos, a China já está correndo por fora, atrás do poder dela, ela já tem presença marcante, isso deve continuar, né? Agora, a China é o país que está mais se recuperando economicamente pós o Covid, durante o Covid, né, porque a gente ainda está durante o Covid. É a China, o PIB dela já subiu, o Covid iniciou lá, mas ela já se recuperou. E a economia dela já está se recuperando na frente de todo mundo. A economia dela cresce ininterruptavelmente, caminha nos próximos anos para se posicionar como o maior do mundo. É o gigante asiático, que não depende, né, dos Estados Unidos, do tio Sam, né? E aí essa reportagem ainda falava assim, que 2021 tende a ser mais calmo para todos os países, porque é o ano que a gente vai tomar a vacina, a economia deve voltar a subir, a melhorar aos poucos, mas que 2021 vai ser mais um ano de estratégico, de decisão, de tomada de decisão, do que um ano de economia boa. Então, os países aí, Europa, Estados Unidos, China, Brasil, os grandes países, vão ter um ano aí de estratégias, de decisões estratégicas, não de resultados. Resultados só mais lá para frente. Tá?
Acho que é isso. Do presidente Trump, acho que é isso. E vamos acompanhar aí à noite, né? Deixa eu ver, eu tava abrindo aqui uma reportagem, deixa eu ver se abriu. Deixa eu ver. Os primeiros centros de votação a fechar serão a Indiana e... Nossa, como é que fala isso aqui? Kentucky, às 20 horas. Deve estar fechando alguns colegiados agora. Os últimos fechamentos vão ser às 3 horas de quarta-feira, às 3 horas da madrugada. Ah, é? Você viu isso daqui, né, ô João, que já apareceu aqui para mim? Ao vivo, deixa eu ver. Ah, não, aqui está o 2016. Tem outras informações que aqui não tem nada. E é isso. Vamos acompanhar e ver o impacto disso tudo aí nos próximos dias. Eu trouxe esses dois assuntos para vocês porque é o que a gente tem de mais novo acontecendo na economia agora, é isso, é o PIX e as eleições americanas. As eleições municipais têm um impacto mais local, importante também para a nossa região, porque a gente precisa pensar no desenvolvimento regional de onde nós moramos, né? Então, esse impacto local, é claro que afeta, no todo, afeta o estado e o país, mas isso também é agora, nas 2 próximas semanas, nesse momento que a gente tem a eleição americana. E eu tenho uma perguntinha para vocês. Por que o governo não imprime mais dinheiro na Casa da Moeda, já que ele é o dono da Casa da Moeda, para salvar a economia? Alguém faz ideia? Por que não é simples assim salvar a economia, ter uma economia saudável, positiva, imprimindo mais dinheiro? Porque vai acontecer que nem na Venezuela. O dinheiro não vai valer mais nada. O pessoal está precisando de quilos de dinheiro para comprar um ovo. Então, quanto mais dinheiro circulando, quanto mais a moeda circula, quanto mais tem andando por aí, menos ela vale. Exatamente. Assim, uma outra explicação, pegando a questão da oferta e da demanda, né, que a gente viu. O ideal é o número de produtos disponíveis e serviços aumentar. Aí sim, você aumenta o número de moeda, de dinheiro disponível. Aí aumenta as duas coisas de forma simultânea. Aí você tem um país enriquecendo. Agora, simplesmente eu aumentar o número de moedas em circulação e os produtos e serviços continuarem o mesmo, eu vou ter a regra da oferta e da demanda. Ou seja, eu tenho mais gente com dinheiro no bolso querendo comprar. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais coisas eu quero ter. E aí, como não tem produtos e serviços disponíveis para todo mundo de um país, eu tenho, de início, um aquecimento na economia de compra, né? Pessoas querendo comprar produtos diversificados, e eu vou gerar um aumento do produto. O produto vai ficar mais caro, porque eu não vou ter produto para todo mundo. E aí eu coloco o olhar do empresário. Já que tem gente querendo comprar, muita gente querendo comprar, e eu tenho pouco produto, eu subo o preço dele, e aí quem vai pagar o valor mais caro? Quem realmente quer. E aí eu vou ter, de novo, um equilíbrio de oferta e de demanda. Mas aí eu subi o preço dele para eu conseguir equilibrar, senão eu vou ter uma demanda maior que oferta e vai faltar produto. Então, na hora que eu subo esse preço, eu tenho inflação. E se eu tenho inflação, a inflação é o que tem de mais perigoso para a economia. Se eu tenho inflação, eu tenho pobreza. Então, fabricar dinheiro, imprimir dinheiro na Casa da Moeda, sei lá, o governo mandar um envelope para todo mundo pelo correio com dinheiro. Eu fabricar dinheiro, entregar dinheiro para as pessoas, sendo que eu não tenho produtos e serviços disponíveis na mesma quantidade, então as pessoas vão querer comprar, o preço vai subir, eu vou ter inflação e eu vou ter pobreza no país.
Então, muito dinheiro disponível, sem produto disponível, eu tenho pobreza, o país fica pobre. Tá? E isso por conta da inflação. Então, imprimir dinheiro, aumentar o salário, imprimir dinheiro, sem que ocorra o aumento dos produtos e do serviço na mesma quantidade, eu gero inflação, eu gero pobreza, e aí acontece o que aconteceu na Venezuela, como o João falou. O país fica mais pobre, ao invés de enriquecer, o país fica mais pobre ainda. Ô, professor, Oi. mas no caso que a gente conversou esses dias, é que quando a moeda começa a desvalorizar muito, troca a moeda, certo? Mas isso gera um ambiente, um clima de instabilidade, né? De desconfiança dos outros países, porque toda vez que dá um problema, vai lá e muda a moeda. Não causa um desgaste? Mas esse problema que ocasiona, que acaba resultando na mudança da moeda, é quando a inflação está muito alta, tá? É uma coisa que, ó, o real já está aí já há uns bons anos. Teve que acontecer lá atrás para controlar a inflação. Mas não é uma decisão para essa rotina nossa de economia ruim. Essa é uma decisão mais radical. Não é uma decisão, por exemplo, para esse momento. Não é uma decisão inteligente para agora. É a última alternativa, mas na hora que a economia já está lá mesmo nos seus piores momentos. Eu não sei se vocês chegaram a ouvir, mas tava tendo boatos há uns anos atrás de fazer uma moeda única com os países aqui da América do Sul, né? Como se fosse o euro lá da Europa. Englobando aí Brasil, Argentina, Uruguai, esses países um pouco mais ricos aqui da América do Sul, eles estavam pensando em fazer algo do tipo, uma moeda única. Eu lembro disso, mas não se falou mais nisso, né? O atual presidente não falou mais nisso. Acho que foi muito por conta do ambiente político, né? Porque estava para fechar com a Argentina, mas como quem ganhou lá para presidente não está alinhado com o nosso presidente aqui, não deu muito certo, né? Criou um climão. É isso mesmo. Então, assim, hoje, para vocês terem uma ideia, quando economicamente, né, a riqueza do Brasil diminui, como é que a gente mede a nossa riqueza? O PIB, né? Então, em situações que o PIB cai muito, o governo diminui a impressão de dinheiro. Então, o governo, sabendo que o PIB está ruim, ele vai diminuir a impressão de dinheiro. Isso a gente não acompanha, isso não é uma coisa que a gente consiga acompanhar, mas é uma decisão que ocorre, é a rotina de gestão econômica de um país. Se a riqueza do país está em queda, diminui-se a liberação de dinheiro para poder ter o equilíbrio da oferta e da demanda. Se a riqueza do país mostra tendência de crescimento, significa que ele está produzindo mais, aí o governo imprime mais dinheiro, porque aí você tem mais dinheiro circulando no país. Hoje, a impressão de dinheiro, ela se dá para substituir as notas que estão danificadas, porque no momento elas vão se rasgando e tal, né? Então, hoje a gente tem uma impressão para substituir o dinheiro, as notas estão danificadas, e tem esse controle. Então, infelizmente, a solução para a economia não é imprimir dinheiro e dar dinheiro para as pessoas, né? Essa não é a solução. Por isso que a gente vê que agora, por exemplo, nessa ajuda financeira e essa ajuda de R$600, foi para que o PIB não abaixasse mais ainda e para que a gente não entrasse mais ainda em tendência de pobreza. É para tentar segurar um pouquinho essa tendência de pobreza por conta da pandemia. A nota de R$200, inclusive, acho que eu comentei com vocês, que ela foi criada para facilitar esse dinheiro também da ajuda, né?
custo aí do governo, mas a tendência é que essa nota de R$ 200 ela cabe, passado esse período. Porque criar uma nota mais alta também não é a solução, pelo contrário, criar uma nota de valor mais alto, ele é até uma decisão que só vai não traz resultado positivo, não é uma decisão estratégica. Mas foi necessário nesse momento que não tem tanto dinheiro em circulação. Muita gente não tem conta no banco, está sacando direto dinheiro, então tinha que ter mais dinheiro disponível. Então foi uma saída que eles acharam. Mas é isso. Imprimir dinheiro faz com que aumente a demanda, e se a oferta não aumentou, vai fazer com que o produto, o preço do produto aumente, né? Fique mais caro. Quem vai ter o dinheiro vai comprar. De novo, vamos ter pessoas que não vão conseguir comprar, porque aumentou o produto. Teremos inflação, porque o produto aumentou de repente muita coisa. E por termos inflação e novamente gente que não vai conseguir comprar, nós temos pobreza caminhando, o país caminha para a pobreza, ele fica mais caro. Tá? Então, só aumenta o número de dinheiro circulando se houver aumento do PIB, tendência de aumento de riqueza daquele país. Aí sim, aí se aumenta o número de dinheiro circulando. Tranquilo. Por que a gente não tem mais dinheiro no bolso? Infelizmente. É muita Seria gente. bom, né, se só fizesse as notas, né? Mas coitado do planeta Terra, né? Se saísse distribuindo dinheiro para todo mundo, o planeta Terra ia acabar mais rápido. Recurso, porque todo mundo ia querer ter tudo, né? Diz que essa nota de R$ 200 que eles fizeram não vai durar muito tempo, né? Não vai não. Tava falando no jornal que não vai ficar por muito tempo, não. Gente, é que nós vivemos assim. Claro que tem que ter esse equilíbrio, né? Imagina se todo mundo tivesse dinheiro para tudo. Todo mundo ia querer ter iate, todo mundo ia querer ter um jatinho, todo mundo ia querer viajar para Disney, para as ilhas paradisíacas, todo mundo ia querer ter aquele carro mais caro. Não tem produto e serviço para todo mundo. Não tem. Não adianta. Então, tem que achar o equilíbrio. Isso ia acabar prejudicando o planeta, né? De tanto que eles iam fabricar coisas. Sim, imagine. Vamos imaginar que todo mundo tivesse dinheiro, todo mundo ia querer ter uma casa maravilhosa, sei lá, de madeira. Aí já era as árvores, né? Todo mundo ia querer ter uma piscina, aí também água, outro recurso natural. Todo mundo ia querer ter um carro com peças decoradas em ouro, já era o nosso metal também. Não tem recurso para todo mundo, não tem produto, não tem serviço para todo mundo. Todo mundo ia querer lavar roupa na lavanderia, todo mundo ia querer comer no restaurante mais caro. Não adianta, não tem para todo mundo. Então é equilíbrio, né? Não existe recursos para todo mundo que mora no planeta Terra. Não tem. Não tem como mesmo. Então, acho que a economia de um país vai muito pelos acordos comerciais que o presidente, o governante tem, né? Eu acho que ele tem sim que fazer acordos internacionais, acordos de exportação, de importação, de boa vizinhança, ajudar o país mais pobre, pensar na questão ambiental. Eu acho que os outros países têm sim que intervir um pouco para que a gente cuide mais da Amazônia. A Amazônia está aqui no Brasil, mas é algo para os demais países também. Mas eles têm que intervir de uma forma que não tenha um poder de decisão. Tem que ajudar, sim, financeiramente, tem que pressionar, sim, para que a gente não descuide, né, como a gente está descuidando do Pantanal, dos bichos. Gente, as queimadas é vergonhoso nessa questão de queimadas. Então, eles têm que intervir, mas tem que achar o equilíbrio ali até onde vai esse poder de intervenção dos outros países. Eles querem ajudar, mas, é claro, eu estou ajudando,
tem que opinar também. E pensar no outro também, né? Na economia do outro também, em alguns momentos, a parceria também, né? Porque às vezes se eu fortaleço a minha economia, estou acabando com a economia de um país mais pobre. Então tem que ter equilíbrio ali. Só que mesmo assim, pensando no equilíbrio, tem aquele país que quer ser o primeiro do mundo, né? Estados Unidos. China quer ser o primeiro do mundo. Aí você tem ali guerra de poder. O professor, Oi. assim, em questão da Amazônia, eu tenho uma... É claro que é pessoal, mas o que falta pra gente é um pouco de informação. Tem muita coisa que tem lá e tem muita briga por conta de recurso que está lá de baixo e não chega essa informação pra gente. A gente não sabe quem que está administrando lá de verdade, sabe? Então, a gente não tem tanta informação. Que nem o meu padrasto, ele é do Pantanal, ele é do Mato Grosso do Sul. E, tipo, o que ele conta pra mim de como é lá, como funcionam as coisas, eu fico pensando, nossa, mas a gente não tem conhecimento, a gente nunca ouviu falar disso, nunca ouviu passar no jornal, nenhuma reportagem de como funciona isso aí. Então, o Brasil é um país muito grande e, tipo, a maior parte da nossa riqueza está concentrada lá no norte do país. E a gente que está mais para baixo aqui, a gente fica sem saber o que está acontecendo lá, realmente o que está acontecendo lá, o que tem lá embaixo. A gente fica sabendo só o que a mídia divulga, né? A mídia, em alguns momentos, divulgou que os países que queriam ajudar a Amazônia, que queriam ter poder sobre a Amazônia. A gente fica sabendo que às vezes morreu lá algum ambientalista tentando proteger a terra indígena, foi morto. Então, a gente fica sabendo só o que a mídia nos passa, a gente realmente não sabe o que acontece lá. Existe quem tem plantação lá, quer realmente crescer lá, né, economicamente, vai desmatando, vai acabando com os animais. E totalmente sem controle, né? A gente só vê o que a mídia divulga. Eu vejo poucos candidatos ou poucos presidentes tomando como bandeira a Amazônia, realmente, falando de projetos para defender a Amazônia. É uma coisa que vai sendo deixada de lado, né? Assim como se a gente vai para essa questão ambiental, a gente pensa, como que o Brasil ainda não faz reciclagem de todo o seu lixo, né? Tem país aí que já faz, tem país que gera menos lixo, o Brasil gera muito lixo. Nós geramos muito lixo na nossa residência. O Japão, geograficamente, ele é pequeno, ele não tem uma região para descarte muito grande, para lixão, para aterro. Então lá as pessoas geram menos lixo, porque se elas gerarem lixo, elas pagam pelo lixo gerado. Então vários países do primeiro mundo, por exemplo, compra um produto no supermercado, já deixa a embalagem no supermercado, leva para casa só o produto. Um produto de embalagem de fora, tem saquinho ali de ar protegendo, tem mais embalagem interna, aquilo vai para o lixo. Tira o produto, joga a embalagem no lixo. É um desperdício, né? A gente não cuida nada do nosso lixo, do descarte do nosso material, e sempre está consumindo material novo. E isso afeta diretamente a natureza também, né? A água nossa, a gente lava o quintal, desperdiça água potável. E a água também vai fazer falta, já vem fazendo falta em alguns momentos. Então, falta uma certa consciência, falta informação, falta uma preocupação, falta alguém lá em cima abraçar essa causa e disseminar para quem está mais embaixo, né? De forma mais verdadeira, assim. Professora, parece que antes tinha mais coisa retornável do que agora, né? Estava se falando há uns anos atrás mais disso, né? De retornar material, de reciclar melhor o lixo, já deu uma parada de novo, né? Essa preocupação.
Tem o PNRS, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Foi uma lei que o Lula criou para que as cidades tenham a sua Política Nacional de Resíduos Sólidos. Era para estar funcionando desde 2012. Algumas cidades fizeram 100%, outras fizeram mais ou menos, outras não fizeram nada. Mas já é pensando assim, em descarte correto de eletroeletrônico. Gente, o que a gente tem hoje, celular, computador, mouse, televisão, que a gente descarta. Então, era fazer o descarte correto desse eletroeletrônico, descarte correto de embalagem, está tudo nessa lei, são 6 coisas. É o eletroeletrônico, a embalagem que a gente usa, pilhas e baterias, o que mais? Lâmpadas fluorescentes, está nesse projeto também. Pneu, que já faz. Pneu já funciona até que bem. Latinha de alumínio funciona bem no Brasil. O Brasil tem a Canovelhos e o Brasil é o país que mais recicla latinha de alumínio. Mas tem N produtos que nós não fazemos de reciclagem. Né? Mas precisa vir de um incentivo a nível federal, né? Precisa vir de alguém a nível federal, de presidente para estado, para município. Eu acho que eles só vão fazer mesmo alguma coisa assim mais drástica quando a gente não tiver mesmo mais lugar para depositar o lixo. Mas nós já não temos, quase. Já é proibido lixão. Essa lei fala que não pode ter lixão, tem que ter aterro sanitário. Eu acho que ainda existem cidades no Brasil que tem lixão. E essa lei fala muito da reciclagem, da reutilização, da reciclagem, do retorno. Mas você acha que só na hora que faltar mesmo. Só na hora que faltar que vai, talvez, ter projetos melhores. Professor, eu não sei como que foi aqui, mas na época que começou foi aquela história de que não ia poder mais sacolinha plástica em supermercado, eu morava em São Paulo ainda. E lá até hoje você não é mais gratuito. Você, para usar a sacolinha, você tem que pagar. No começo, eu via todo mundo reclamando, tipo, nossa, era treta e briga dentro do mercado por conta de sacola e tal. Só que, conforme o tempo foi passando, as pessoas foram acostumando e vendo que aquilo ali era mais sustentável e tal, a gente começou a ver menos sacola na rua, a gente começou a ver menos lixo na rua. Eu acho que criou, pelo menos lá dentro de São Paulo, a gente viu uma conscientização das pessoas, sabe? Mas eu estou até procurando uma sacolinha aqui para você falar, tinha umas aqui perto para te mostrar uma coisa. Essas duas não tem escrito. Reparem na lateral da sacolinha do supermercado se vai estar escrito biodegradável ou oxibiodegradável. Porque a sacolinha ecologicamente ideal é a biodegradável, que tem lá fora, na Europa, nos Estados Unidos. Eu estava até olhando uma sacolinha aqui para ver se estava escrito. A nossa, vocês vão ver escrito em muitas a palavra oxibiodegradável. Essa aqui não está escrito. Essa aqui é PET. Essa aqui é PEAD, é o PET. Essa é ruim para a natureza. Olha aqui. E a oxibiodegradável, que vocês vão ver na maioria dos supermercados, ela é ruim também para a natureza. Quando foi proibido a sacolinha, porque ela demora mais de 100 anos, né, para se decompor tudo, começou a aparecer a oxibiodegradável no Brasil. E aí começou todo mundo a fazer propaganda. Agora a sacolinha é oxibiodegradável, ela se decompõe em 180 dias. Mentira, ela não é a biodegradável. O que é a biodegradável? Ela se desfaz, né, em 180 dias, e ela realmente é boa para o meio ambiente. A oxibiodegradável que a gente usa aqui no Brasil, que está na maioria dos supermercados, ela não se decompõe, ela esfarela como... Sabe fandangos esfarelados, assim? Você esfarela um fandangos? Ela fica daquele jeitinho, né? Ela quebra em moléculas.
E esse esfarelamento dela pode entrar na terra, pode entrar nos rios, o gado pode comer aquele capim lá e ter esse pedacinho de plástico, pode beber a água e engolir esse pedacinho de plástico porque está esfarelado. E isso é desconhecido no organismo do animal. Porque ao invés de se desfazer, ela só fica em fragmentos. Então pode fazer um dano maior ao animal do que se imagina. Então essa óxido biodegradável, ela se esfarela em 180 dias, mas ela não se decompõe. E ela é muito mais prejudicial do ponto de vista dessa que demora 100 anos para decompor na natureza. Então ela é uma enganação, né? Mas se vocês acharem uma sacolinha, vocês reparem o que vai estar escrito. Essa aqui também é a PET. PED. Vai ser ruim também. Tá bem pequenininha no cantinho, né? Na lateral. Triângulo. O que está escrito nessa aí? 2 dentro do triângulo e escrito PEAD. Essa é ruim. Mas às vezes você vai ver escrito óxido biodegradável. Essa também não é boa, tá? A ideal é biodegradável. Então, mas se a gente está comprando, o supermercado não podia pelo menos vender uma que fosse boa? Então, mas o Brasil, quando voltou a usar a sacolinha, quando ela foi proibida, acabou voltando, ele usou essa óxido biodegradável como sendo uma solução. Olha, agora a nossa sacolinha, mas o Brasil, também tem no supermercado, a nossa sacolinha é óxido biodegradável, ela se decompõe em 180 dias. Agora ela é amiga da natureza. Mas, na verdade, ela não se decompõe, ela fica fragmentada. E aí o mal pode ser pior. Lá fora, realmente é biodegradável. Realmente se decompõe. Aqui a gente usa um outro tipo de plástico, chamado óxido biodegradável. Essa PED aí significa o quê? Essa é um tipo de plástico, são 7 tipos, esse é o código 2. Esse é o material plástico normal que demora mais anos para se decompor. Que assim, são 7 tipos de plástico. Tem o plástico duro, tem o plástico da garrafinha de refrigerante, que é o PET, né? Tem o plástico usado para peças automobilísticas, é um plástico mais duro. Tem o plástico de bandeja que a gente usa, plástico Tupperware. Tem o plástico da mamadeira, que é um tipo de plástico que teve que ser alterado, porque antigamente no Brasil era um plástico que soltava uma substância no micro-ondas e podia fazer mal para o bebê, agora é um outro plástico. Tá? Então tem 7 tipos de plásticos no Brasil, né, para você fazer uma peça plástica. O ideal para sacolinha é o biodegradável. Esse sim se decompõe. O resto não se decompõe, o resto se desmancha, se desfarela. Assim. Deixa para vocês verem, isso já aconteceu comigo. Se você deixar a sacolinha plástica 4, 5 meses guardada ali numa gaveta, se for pegar ela vai esfarelar na sua mão. Isso aconteceu uma vez que eu fui para Ubatuba, e sabe aqueles puxa-saco? Eu fui puxar, acho que a sacolinha estava ali há muito tempo, no que eu puxei, ela esfarelou inteirinha assim no chão. Então, se vocês fizerem essa experiência, vocês vão ver o que é o óxido biodegradável. Ele se esfarela e fica em pedacinhos minúsculos. Aí, caiu na água, caiu na terra, o gado foi lá, comeu a plantação, bebeu água, foi pro organismo dele. Então, não é o ideal. Você já olhou, João, o que está escrito na sacolinha do Chibata, na lateral? Acho que o João saiu. Foi pegar a sacola. Foi procurar a sacola. Mas é isso, gente. Então, assim, muita coisa que acontece no dia a dia nosso acaba na economia, né? É tudo PED. Você foi olhar a sacolinha? Fui. Tá caçando aqui. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui, se eu consigo colocar aqui.
uma foto para vocês verem. Agora dificilmente eu tenho visto escrito óxido biodegradável, mas antes toda essa colinha do supermercado era. Porque não adianta ser óxido. Óxido biodegradável não adianta, não. Acho que a sacolinha do Tenda, então, piorou, né? Na verdade, assim, o ideal, a gente fala que o João falou que a gente precisa ter mais informação. Realmente, a gente precisa ter mais informação. Mais informação e mais conhecimento, né? Nós precisávamos diminuir o uso de plástico dentro de casa. Tem várias campanhas aí que visam, projetos que visam você parar de usar Tupperware, parar de usar plástico dentro de casa, usar mais vidro, porque o plástico está prejudicando o meio ambiente, né? Eu acho que isso daí, como o João falou, tinha que ser igual a estudar a parte financeira desde criança. Eles tinham que vir desde criança ensinando, porque a criança, ela entra para dentro de casa querendo fazer o que a escola mandou, o que a escola fez. Eu acho que ia ficar mais fácil tipo, e não familiarizar mais essa separação, ou até mesmo não usar mais. Sim, concordo com você. Assim, o problema é cultural. Cultural. Pois O é. brasileiro ele tem para si que se ferva o meio ambiente, eu vou usar, vou jogar fora mesmo e boa. Não, não é isso. A gente tem que pegar, tem que ter mais campanha, tem que ter mais incentivo, porque quando você começa a colocar na cabeça das pessoas de verdade, com bastante propaganda, com bastante incentivo, muda. Foi que nem eu falei da questão da sacolinha lá em São Paulo. Depois que o pessoal entendeu que estava diminuindo, porque a gente viu que na rua a gente não via mais sacolinha jogada. Então o plástico na rua começou a diminuir. Então o pessoal viu que aquilo lá era bom e nem reclamava mais, sabe? É igual a professora fala, que toda mudança ela é ruim, né? Ela é ruim, mas Mas depois você aceita. Mas se a gente não tem informação, a gente não tem consciência, né? Então, por exemplo, assim, eu procuro no meu dia a dia diminuir o uso de plástico, mas aí você vai no supermercado comprar um produto, a embalagem do produto é plástica. Os concorrentes é embalagem plástica, você não tem muita alternativa, né? Eu preferiria comprar produtos se a embalagem fosse de papel, fosse, né, uma outra alternativa sem ser o plástico. Mas às vezes você não acha opções. Tem igual antigamente, né? Pesado lá o macarrão, o feijão. Você levava no saquinho igual de pão embora para casa. Exatamente. Tem algumas Tem, startups voltadas para esse retorno desse modelo de embalagem, mas tá mais caro, né? quando vocês forem no mercado, tem um açúcar, aquele Demerara, da marca Caravelas. Se vocês prestarem atenção nos rótulos, assim, tá escrito que a embalagem ela é feita, a base, a base dela é feita com a própria cana de açúcar. Nossa, tem Até a cor é embalagem, diferente, né? mas tem Isso que eu já É um comprei. marronzinho. tem embalagem Sim, feita com a casca. Eu dou aula de embalagem na Unital, então eu tenho uns artigos interessantes. Tem embalagem feita com a casca de manga, tem embalagem feita com a casca do ovo, tem embalagem feita com a casca do camarão. Então, alternativas para embalagens plásticas mais sustentáveis tem bastante, viu? Mas ainda é caro, né? Mas tem que achar, né? Vou mostrar a foto para vocês aqui do biodegradável, do óxido biodegradável. Querendo ou não, essa questão ambiental também interfere na economia. Internet também.
Deixa eu ver se tem alguma ilustração que vocês consigam ver. Não vejo nenhuma foto. Eu tenho no material uma foto minha, mas não está no meu HD externo. Deixa eu ver se essa aqui risca um pouquinho. E fica meio que em fragmentos, ó. Óxido biodegradável. Que, assim, segundo a normatização europeia, o nosso óxido biodegradável não é o biodegradável verdadeiro. Então, teria que seguir a recomendação europeia. Ó, não tem nenhuma foto, assim, para mostrar para vocês. Fica em pequenos fragmentos, tá vendo? Mas é isso, gente. Várias coisas assim afetando a economia, né? Meio ambiente, política, a questão de consumismo. Nós somos, olha aqui, tá vendo que escrito na sacolinha, ó, sacola óxido biodegradável, ó. Vai vir escrito assim, se vocês acharem, tá? É o biodegradável falso. Várias questões que acabam afetando a economia do país. E aí depende aí de soluções muito mais estratégicas do que simplesmente fazer dinheiro, né? Gente, dúvidas? Vou achar uma foto dessa sacolinha. Um pedacinho, né? Dúvidas sobre o dólar? Por que o dólar sobe ou desce? Por que a gente não faz mais dinheiro? Não fabrica, já que a gente é dono da casa da moeda? Eu tinha anotado aqui uns tópicos de assuntos mais... Ah, essa foto aqui, ó. Acho que essa dá para ilustrar. Ó. Deixa eu ver se eu consigo, né? Pode também. Ah, tá pequenininho, mas dá para ver, ó, os pedacinhos. Essa colinha fica assim, depois de 3, 4 meses. O óxido biodegradável. Ele fica assim, em pedacinhos pequenos. Na verdade, é um processo químico, né? Então, ao invés dessa embalagem demorar 100 anos para se decompor, que é o plástico normal, ela vai se desfazer, na verdade, em menos tempo. Só que ela não vai se desfazer totalmente, ó, ela vai ficar em pedacinhos assim. Tá? Ele é... Mas ela vai se decompor depois ou não? Não, ele fica em pedaços, às vezes minúsculos, que vão entrar na terra, no rio, e se o gado beber a água ou comer uma plantação, ele pode engolir. Nossa. Então, aí tem várias reportagens, artigos que falam do desconhecimento do dano que isso pode causar, sabe? É algo ainda não tão conhecido. Então, é algo assim... Pode ser pior, né? Pior ainda. Porque aí, se o gado comeu, bebeu, você vai lá no açougue, compra carne, usa carne para o seu almoço e também está ingerindo.
Posição, que coisa. E aí eu tinha anotado isso daqui. São os assuntos que nós vimos em tópicos. Se vocês tiverem alguma dúvida de algum dos assuntos, a gente pode tirar essa dúvida para a prova de quinta-feira. Quinta-feira é prova. Recursos limitados e escassos. Nós acabamos conversando um pouquinho hoje também sobre os recursos, né? Os recursos naturais. É limitado, é escasso, não tem para todo mundo. É o que vai afetar diretamente a oferta do mundo. Os agentes econômicos, os 3 agentes econômicos, desculpa, os agentes econômicos, os setores da economia são 3. Os agentes econômicos são os 3 agentes que impactam diretamente na economia. Vocês lembram quais são? Não lembro. Família, governo e indústria. Né? A indústria fabrica e vende para a família. E aí você tem... vou até pegar e colocar aqui o desenho, que fica bem mais fácil. Aí a indústria fabrica e vende para a família. A família paga em dinheiro. Você tem dinheiro circulando. A indústria paga o salário também do trabalhador, que está dentro da família. A indústria também vende para o governo, também recebe dinheiro do governo. O governo também tem funcionário, também passa dinheiro para a família. Acho que foi lá na primeira área. Então, você tem aí os 3 agentes que são importantes para o que está acontecendo na economia. Você tem coisas acontecendo na família que vai afetar a economia. Você tem coisas acontecendo no governo que afeta a economia. E você tem coisas acontecendo na indústria que afeta a economia. Então, são 3 agentes, e essa interligação entre eles, o que acontece ali, afeta a economia, ou de forma positiva, ou de forma negativa. Nesse momento, nós temos a eleição, que é um assunto governamental afetando a economia. Às vezes, você tem um desemprego, né, que é uma coisa da família ali, afetando a economia. Às vezes, você tem a indústria que deixou de investir, ou que está investindo mais, afetando a economia. Professora, Oi. no exercício da famílias, empresas e governo, né? É os 3 agentes, se perguntar. Exatamente. Empresa, família e governo. Aqui, ó. Agentes econômicos. Então, ó, você tem aqui, da empresa para o governo, a transferência de produtos e serviços, bens. O governo pagando, são as despesas. E a empresa pagando imposto para o governo. Aí você tem a família que trabalha no governo. Tem gente que trabalha no governo. Que recebe salário do governo. Que paga imposto para o governo. E aí você tem ainda a ligação da empresa com a família, né? A família que compra bem da empresa e que paga a empresa por meio de despesa. A empresa que recebe o trabalho da família e que paga o salário. Então, essa relação aqui desses 3 agentes, coisas positivas e negativas acontecendo em um dos 3, ou em mais de um ao mesmo tempo, é que vai resultar na economia daquele momento. A economia atual é reflexo do que está acontecendo aqui, nos 3 agentes. A economia de amanhã vai ser reflexo do que vai estar acontecendo aqui nos 3 agentes. Do passado também foi relacionado aos 3 agentes. Então, a economia, ela é viva, né? Ela melhora, ela piora, ela fica estável, ela fica controlada, ela fica descontrolada por coisas que estão acontecendo nesses 3 agentes, ou em um deles. Tem uma interação aqui muito forte entre os 3, em 2, né? De um para o outro, essa interação é muito forte.
Isso daqui é o resultado econômico de um país. Decisões tomadas ali, em cada um desses agentes, vão refletir na economia. E aí nós vimos os setores, né? Os 3 setores. Setor primário é toda atividade relacionada à extração de recurso natural que se encaixa como setor primário. A agricultura, a pecuária, está tudo aqui dentro. Setor secundário é todas as indústrias que nós temos, de matéria-prima, de produto acabado, de produto não acabado. E o setor terciário, nós temos aí o comércio e os serviços, né? Nós temos eles aí dentro do setor terciário. Então, a economia é uma média dos 3, mas também você consegue analisar a economia de cada um. Por isso que o PIB, às vezes, tem um resultado positivo, porque às vezes um dos setores está positivo, os outros 2 estão negativos. A riqueza do país, que é o PIB, é o quanto ela produz nos 3 setores. O que mais que nós vimos? São os agentes, os setores. A moeda virtual, Bitcoin, quando a gente falou da evolução da moeda, e hoje nós falamos também do Pix, também é uma evolução do nosso dinheiro. A macroeconomia, a microeconomia. Vocês lembram que está no macro e que está no micro? Tá tranquilo, né? Prova tá tranquila, ninguém tem dúvida. O PIB, nós falamos do PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a riqueza de um país, é tudo aquilo que ele produz, a riqueza dele é aquilo que ele consegue produzir. Falamos do dólar, porque ele sobe e que ele desce, da oscilação do dólar, que está relacionado à lei da oferta e da demanda. Vimos o gráfico da oferta e da demanda ali, o comportamento do gráfico, por que a demanda sobe, por que a oferta sobe, o que é uma escassez de oferta, né, o que é um aumento de demanda. Falamos dos tipos de comércio, concorrência pura, monopólio, oligopólio, concorrência monopolista, monopsônio, oligopsônio. Falamos da inflação, da deflação, do desemprego, do impacto disso na economia. E hoje falamos do PIX, das eleições americanas e por que a gente não imprime mais dinheiro. Eu acho que foi isso. Vocês lembram de mais algum assunto que está faltando aqui? Não. Não. De economia, então, foi isso. Nossa, a gente nem viu. Professor, Oi. eu não lembro o que é monopólio direito. Monopólio é quando tem uma única empresa que oferece aquele serviço ou aquele produto e você não tem concorrente. Alguém segue o Padre Fábio de Mello no Instagram? Vocês viram que ele postou quarta, quinta-feira da IDP, da energia elétrica? Ninguém viu? Eu tenho ele. Não. Não. Ele mora aqui em Taubaté, né? Ele postou um vídeo no escuro, porque estava sem energia elétrica, e mora aqui ali na Chácara Silvestre, na área rural. E ele, no áudio dele, ele fala assim, que sem medo de ser injusto, e um padre, eu acho que ele, de certo, pensa 2 ou 3 vezes antes de fazer um julgamento, né? Mas ele fala assim, que sem medo de ser injusto, que o serviço da IDP Bandeirantes é péssimo, que todo dia cai energia elétrica na área rural, que ele estava naquele dia sem luz, por isso que as pessoas não estavam conseguindo ver a imagem dele, e falou mal mesmo da empresa IDP Bandeirantes. E aí ele fala, né, que não tem para onde correr, não tem outra empresa que forneça energia elétrica.
Então, monopólio são produtos e serviços onde você não tem outra empresa para você ter um serviço similar. Então, são esses tipos de empresas, assim, energia elétrica, Sabesp. Então, é monopólio, não tem mesmo outra opção para você comprar de outra empresa. Oligopólio é quando existem poucas opções no mercado. Existem opções, mas são poucas. E aí, muitas vezes, ocorre o famoso cartel. Como são poucas empresas que oferecem aquele produto ou serviço, é crime, mas pode ocorrer deles combinarem preço, combinar atendimento. E aí, por exemplo, se uma sobe o preço, a outra também sobe. Onde está o poder de preço, de negociação? Está com a empresa. Quem compra acaba só pagando, porque não tem muita opção também. A concorrência monopolista, a concorrência pura, já é vou voltar na primeira que eu tinha falado. A concorrência pura é onde você tem muita opção de fornecedor, então você pode escolher, os produtos são similares, parecidos, você vai escolher de acordo com o seu gosto, de acordo com o preço, mas você, comprador, tem muita opção de escolha. Então, por exemplo, até no material que eu trouxe era a cerveja. Você entra no supermercado, quantas marcas de cerveja você tem ali para comprar em latinha? Várias. O produto é similar, né? Cada um tem sua preferência, mas é cerveja. O preço está parecido e você vai comprar, às vezes, pelo preço mais em conta. Então, você tem uma concorrência pura. Concorrência monopolista. Você tem um mix, é uma coisa entre o oligopólio e a concorrência pura. Então, não é tantas opções assim, mas também não são poucas opções. Mas a concorrência monopolista entra concorrente toda hora. O mercado, para entrar novos concorrentes, ele é aberto, pode entrar, não tem barreiras. Eu até coloquei o exemplo de marca de sandália, né? A gente tem ali Havaiana, Ramarim, tem algumas marcas aí de sandália. Então, sempre está surgindo uma marca nova. Às vezes é do mesmo grupo, 4. Mas você tem marcas para você escolher e preços variados. Você vai comprar uma sandália mais barata, de uma marca mais simples, ou você vai comprar uma sandália mais cara, de uma marca mais famosa, mas é uma escolha sua. Tá. E vimos também o monopsônio e o oligopsônio, tá? Que é relacionado à questão de ter poucos compradores. Aí já não é uma questão de ter poucos ou muitos fornecedores, vendedores, aqui é compradores. Então, por exemplo, lá, o fazendeiro que tira o leite da vaca, ele não tem muita opção para vender de fornecedor. É a empresa que está ali na região que compra o leite dele. Se ele não vender para essa empresa, talvez ele não tenha outra opção de venda. E vimos a inflação, a deflação, eleição americana, PIX e a Casa da Moeda. Acho que é isso. O que vocês acharam de economia? O assunto economia é interessante, complexo, fácil, chato? Complexo, professora. Meio chatinho também. Eu sou chatinha, eu gosto. Eu achei legal, mas é bastante coisa. É bastante coisa. Mas eu acho um assunto interessante, assim, Muito a gente detalhe. começa a ver, detalhe e uma coisa ligada à outra, né? E complexo. Uhum. Gente, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para a gente assistir nesse finalzinho. Deixa eu sair do compartilhamento e voltar de novo para poder compartilhar o áudio e o vídeo. Vamos ver se a gente consegue ver os vídeos que vocês mandaram. Eu já tinha esquecido. Aqui. Acho bobeira, professor. Também acho. Nem vi, eu nem vi. Desnecessário mostrar as feiuras. Depois a senhora vê sozinha.
Imagina, vamos ver alguns aqui. Vamos começar em ordem alfabética. Eita. Nem vi dessa vez, o que baixando hoje não deu tempo de ver tudo. Se rodar, né? Se travar. Professor, o segundo trabalho? E o meu trabalho, que eu escolhi trabalho, Peraí. é sobre consumismo. Bom, antigamente as pessoas Vocês estão vendo a não se imagem? importavam Travou. tanto com o fato de A imagem não. Travou. o necessário, né? As pessoas consumiam aquilo que Só o som, né? era necessário, né? O alimento, a roupa, tudo aquilo que era necessário, né, para uma